Olá! Hoje estamos aqui para mais um estudo bíblico e nós estaremos estudando hoje o livro de Colossenses, no capítulo 1 e o capítulo 2. E vamos estudar sobre o objetivo do Evangelho. E se você está correndo, andando ou dirigindo ou fazendo alguma atividade, você é muito bem-vindo. Continue fazendo a sua atividade enquanto você escuta esse podcast. E se você está assistindo ao vídeo no YouTube, você pega a sua Bíblia, então, porque assim nós vamos entender a palavra melhor. A cidade de Colossenses é uma cidade onde havia sido implantado o Evangelho através de Epáfras e através de Timóteo, e o apóstolo Paulo não conhecia essa igreja pessoalmente, mas o apóstolo estava agora escrevendo essa carta para resolver algum probleminha que estava aí na igreja de Colossenses. E a carta aos Colossenses é considerada a carta mais cristocêntrica. O que é isso? É a carta bíblica onde a pessoa de Cristo é mais enfatizada e tudo é a respeito de Jesus Cristo. Tudo é a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, é uma carta que nós chamamos de cristocêntrica. E Paulo adressa esse assunto dessa centralidade de Cristo nesta carta para adressar um problema que a igreja de Colossos estava passando. Nessa igreja, o que estava acontecendo? Eles estavam sendo ameaçados a ouvir e acreditar num evangelho que não é o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, não é o que nós chamamos de evangelho puro. Então, assim, a igreja de Colossos estava aprendendo com alguns ensinos sobre adicionar alguma coisa a Cristo. Por exemplo, é uma coisa que nós temos até hoje na nossa atualidade, que é, por exemplo, a cruz de Cristo mais uma campanha de 7 dias. Não estou fazendo nada contrário a uma campanha de oração, mas eu digo que Cristo em si, ele é suficiente. Nós temos que crer que ele é suficiente e daí sim nós colocamos os objetivos ao lado disso. Nós não precisamos adicionar nada à cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo, o que ele passou da cruz do Calvário é suficiente. Então, lá a igreja dos Colossenses estavam exatamente com esse problema que é muito comum nós encontrarmos hoje. Então, Paulo está escrevendo para eles em mente que ele precisava ensinar para os colossenses de que Cristo é suficiente, de que Cristo por si mesmo é suficiente e não precisamos adicionar mais nada, porque é desse evangelho que a palavra de Deus trata. Paulo se preocupou nessa carta que os colossenses compreendessem sem nenhuma dúvida que Cristo é tudo. Cristo é completo. Quando nós aceitamos Jesus e o recebemos na nossa vida como Senhor e Salvador, ele é suficiente. Nós não precisamos de outro evangelho, nós não precisamos de outra crença, nós não precisamos de outra espiritualidade. Jesus Cristo é tudo. Nele estão todas as coisas. É isso que Paulo quer que os colossenses e que nós compreendamos. E que eles também entendessem o poder do evangelho. Sabe qual é o problema de quando nós começamos a adicionar coisas ao evangelho? Significa que nós ainda não compreendemos o verdadeiro poder do evangelho de Cristo. Quando nós compreendemos esse poder, nós não precisamos adicionar mais nada a ele. É provável que nós também aprendemos a experimentar o poder do evangelho, esse mesmo poder que Paulo está comentando, está falando com a igreja de Colossenses. Para nós abraçarmos essa suficiência de Cristo e poder do evangelho, nós passamos por uma transformação espiritual. À medida que nós vamos sendo transformados espiritualmente, nós vamos compreendendo e experimentando a suficiência e a totalidade de Cristo. E ao passarmos por essa transformação espiritual, naturalmente nasce em nós um desejo de compartilhar esse evangelho puro, esse evangelho cristocêntrico, esse evangelho onde Cristo é todas as coisas.
Então, Paulo apresenta aos Colossenses a sua experiência de viver essa transformação espiritual. Então, é o que nós vamos ler agora, e o apóstolo Paulo vai descrever agora como aconteceu essa experiência espiritual. E muitas vezes, nós, ao passarmos por essa experiência espiritual, nesse momento, Deus vai limpando de nós tudo que não é verdadeiro, tudo que não faz parte da sua palavra, tudo que não faz parte da vida espiritual com Deus. E uma das formas que nós vamos ver que o apóstolo Paulo ensina aos Colossenses de nós nos libertarmos dessas adições ao evangelho que nós fazemos é através do sofrimento. Então nós vamos ler aqui o livro de Colossenses, eu te convido a ler o capítulo 1, o verso 24 ao 26, que diz assim: o trabalho de Paulo pela igreja. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Verso 26, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Então, o chamado para servir a Cristo inclui o chamado para sofrer por Cristo. Eu sei que alguns de nós não gostamos dessa parte, mas é uma realidade. Açoites, chibatadas, prisões, fomes, perseguições e toda forma de luta para implantar a igreja de Jesus aos gentios. O apóstolo Paulo passou o inimaginável, sofrendo angústias, pressões fora, sofrendo peso dentro dele, para que a igreja de Cristo fosse implantada aos gentios. Mas eu creio que o maior sofrimento de Paulo, a maior dor que Paulo sentia era essa constante agonia que ele trazia dentro de si, como um peso que foi comissionado a ele para que levasse o evangelho aos gentios. Contudo, ao invés de reclamar das dores que ele passava, do sofrimento que ele passava como missionário, como apóstolo, o apóstolo Paulo, ele afirma no que nós acabamos de ler: contudo, eu me regozijo. Ou seja, ele está dizendo, é a minha alegria passar por esses sofrimentos que eu estou passando. E eu te pergunto, como é que alguém pode se alegrar na prisão? Porque Paulo está escrevendo essa carta como prisioneiro. E como é normal alguém dizer, olha, eu estou alegre, eu estou numa festa, estou com a minha família, estou fazendo algo que eu gosto, mas o apóstolo Paulo aqui está dentro da prisão e ele escreve aos Colossenses e a nós dizendo, olha, mas eu me regozijo no sofrimento que eu estou passando. Essa alegria que o apóstolo Paulo diz, contudo eu me regozijo, é a alegria do Senhor. É a alegria completa e satisfatória que emana de Cristo. E somente de Cristo emana essa alegria que pode nos satisfazer 100%. A alegria em saber quem ele era em Cristo. Essa é a razão que Paulo se regozija em Cristo, porque ele sabia quem era em Cristo. No verso 24, nós lemos um versículo que é um pouco controverso, que diz que eu estou completando os sofrimentos de Cristo. Então nós precisamos entender isso bem. Paulo não está dizendo que faltava alguma coisa no sofrimento de Cristo. Não. O sofrimento que Cristo passou na cruz do Calvário foi suficiente. Paulo não está dizendo que o sofrimento dele não foi suficiente. O que o apóstolo está dizendo, o sofrimento de Cristo foi completo e foi absolutamente suficiente. O que o apóstolo está dizendo é que o sofrimento dele, Paulo, ainda, pela causa de Cristo, ainda não havia se completado. Ou seja, ele iria sofrer ainda mais do que aquilo que ele já estava sofrendo. Deixa eu ler outra vez o verso 24, que é importante compreendermos esse versículo que diz assim:
Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Então, não é que o sofrimento de Cristo não foi suficiente, não foi completo. Sim, o que ainda não estava completo era o sofrimento que ele, Paulo, ainda iria passar pela causa de Cristo. Paulo sabia que ele haveria de passar ainda perseguições, pressões, presídios e morte, até a morte que ele passou sendo executado. E o que nós vemos aqui é Paulo, mesmo tendo essa consciência de que ele ainda sofreria mais pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo, ele diz, contudo, eu me regozijo. Não é impressionante? Paulo nos ensina que quanto mais ele sofria pela causa de Cristo, mais ele se parecia com Cristo. Sabe que eu costumo pensar que, particularmente, a vida, de qualquer forma, vai nos trazer sofrimentos. Então, se é para eu sofrer, então é melhor escolhermos sofrer pela causa de Cristo, porque pelo menos pela causa de Cristo nós vamos ter uma recompensa e quando nós sofremos pela causa de Cristo, nós somos transformados à imagem do próprio Cristo. O apóstolo estava ensinando aos colossenses e a nós que todos temos a oportunidade de continuar o ministério de Cristo. Todos temos a responsabilidade de levar a mensagem, o ministério e evangelho de Jesus Cristo. O que é isso? Jesus veio, Jesus cumpriu o seu ministério, Jesus passou pelo sofrimento e cumpriu 100% a sua missão e o seu sofrimento. O apóstolo Paulo agora vem dizendo, eu estou agora cumprindo o meu sofrimento, a minha missão de levar essa mensagem de Cristo. E todos nós temos esse mesmo chamado e essa mesma missão de levarmos esse evangelho de Cristo. E nós vamos ver agora que outra característica do objetivo do evangelho é a mensagem do evangelho, a própria mensagem do evangelho. Vamos ler aqui no livro de Colossenses, ainda o capítulo agora 1, mesmo capítulo 1, verso 27 ao verso 29, que diz assim: A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Verso 28. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Verso 29. Para isso eu me esforço. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. É maravilhoso pensar que quando nós lutamos pela causa de Cristo, nós lutamos não é com as nossas forças, mas lutamos com as forças dele que opera em nós. É isso que o apóstolo está dizendo. Então, qual era a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus é o evangelho de Jesus. Isso significa que nós temos a melhor notícia para dar para as pessoas. Você é uma pessoa que gosta de dar notícias? Você é uma pessoa que gosta de trazer boas notícias? A melhor notícia que alguém pode trazer para outra pessoa é a notícia do Evangelho, que é as boas novas de salvação. Sabe por que essa é a melhor notícia? Porque esta é a única notícia que verdadeiramente tem o poder de transformar uma pessoa. O Evangelho, por si mesmo, quando ele é transmitido e quando nós levamos esse Evangelho, essa notícia, essa mensagem para alguém, o Evangelho é a única notícia capaz de transformar verdadeiramente uma vida de dentro para fora. A mensagem de Jesus Cristo que temos para compartilhar é a mensagem capaz de transformar alguém. Essa mensagem está disponível para todas as pessoas. Essa era a mensagem de Jesus e esta era a mensagem que Paulo levava. E Paulo vivia uma vida de sofrimento e piedade por essa mensagem e por levar essa mensagem.
Ele estava na prisão por levar essa mensagem. Ele sofreu açoites, ele sofreu pressão, opressão de todos os lados por levar essa mensagem do Evangelho de Cristo. A igreja de Cristo irá experimentar sofrimento ao fazer o trabalho do Evangelho, o trabalho de evangelismo. E na noite antes de ser crucificado, Jesus avisou aos discípulos. Vamos ver o que Jesus avisou para os discípulos aqui em João 15, 21, 22. Olha o que ele diz, que interessante. Ele diz, João 15, 21, 22. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Então, Jesus diz aqui, se me perseguiram, verso 20b, se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a vocês. Jesus está aqui avisando aos discípulos que por levar a mensagem do Evangelho, eles passariam por sofrimento. E, de fato, eles sofreram perseguição e muitos deles sofreram pressões e foram torturados de formas inimagináveis e foram sacrificados até a morte e alguns até como a morte de cruz também. Então, Jesus está dizendo aqui, vocês vão passar por isso. No momento que a igreja levar a mensagem, talvez se uma igreja levar uma outra mensagem, ela não vai ser perseguida. Pode ser que essa igreja vai ser muito amada pela sociedade, vai ser muito amada pelo mundo, porque ela está levando uma mensagem que agrada ao mundo. Mas a igreja que estiver disponível a levar o evangelho puro e verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, essa igreja, Jesus está afirmando que ela vai sofrer perseguição. E no verso 25 que lemos do texto, que Paulo diz, eu fui feito ministro. E essa é uma coisa gloriosa. Porque a palavra ministro, sabe o que quer dizer a palavra ministro? Nós vemos tanto falar, né? O ministro do evangelho, o ministro do evangelho. Um ministro, a palavra ministro no original quer dizer servo. Então, Paulo, que teve um alto cargo, Paulo era um fariseu, Paulo possuía o título mais alto dentro da sociedade hebraica. Então, Paulo diz, eu recebi o título de ministro. E quando ele diz esse título de ministro, está dizendo, eu recebi o título de servo de Jesus Cristo. Eu me tornei servo. Porque esta mensagem do evangelho não é como as outras mensagens. Para levarmos essa mensagem do evangelho, nós precisamos ter uma mente de servos, nós precisamos ter uma atitude de servos e nós precisamos viver como servos. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo, eu me tornei ministro para levar essa mensagem. Ou seja, para levar essa mensagem do evangelho, eu tive que me tornar servo de Jesus Cristo para fazer o trabalho de Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque esse sentimento de servo era o sentimento que havia no próprio Senhor Jesus Cristo. Talvez a tendência humana é nós buscarmos títulos altos, posições. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele diz, olha, para eu levar esse evangelho, eu preciso ter o mesmo sentimento, a mesma vida e a mesma característica que estava no meu mestre, no Senhor Jesus Cristo, que foi o sentimento de servo. Jesus Cristo exerceu seu ministério como servo. Ele ensinou como servo. Jesus pensou como servo. Todo o tempo ele foi servo. A palavra diz que mesmo sendo Deus, ele humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo. Prosseguir o ministério de Cristo como apóstolo aqui
está falando sobre si, está convidando aos Colossenses e a nós, para nós darmos prosseguimento a esse ministério de Cristo, que é o ministério de levar a mensagem do Evangelho, significa, essencialmente, ter o mesmo coração e sentimentos que Cristo teve em relação ao próximo, que é amar a ponto de servir ao limite da vida, morrendo numa cruz. Se nós desejamos levar essa mensagem do Evangelho, dentro de nós precisa acontecer algumas coisas, primeiramente, é o que o apóstolo está ensinando. E o que nós precisamos é ter um coração de servo, uma mente de servo e uma atitude de servo. E como é que funciona essa atitude, essa mente, esse sentimento de servo? É quando nós consideramos o outro mais importante do que nós mesmos. E Jesus, ele vivenciou isso de uma forma tão radical a ponto de morrer numa cruz, dando a sua vida para o outro, para o próximo. A mensagem que você e eu possuímos para levar é uma só, é a mesma. E essa mensagem é: Cristo é a esperança da glória. Essa mensagem oferece esperança de vida eterna. O Evangelho é uma mensagem de esperança não para essa vida agora, não para esse mundo agora, não para este lugar que nós estamos agora. A mensagem do Evangelho é uma mensagem para a vida eterna com Cristo, com o Pai eternamente. E essa é uma característica muito interessante para nós discernirmos quando nós estivermos escutando uma mensagem. Quando nós estamos escutando uma palavra, uma mensagem, um ensino, esse evangelho, ele está focado na glória desta vida aqui ou ele está focado na glória da vida vindoura? Porque o evangelho de Cristo, ele está focado na esperança da glória vindoura. Essa mensagem oferece esperança de vida eterna. Ela transforma espiritualmente e nos leva além da vida terrena. Essa transformação que o Evangelho causa em nós é para muito além do que essa vida natural que nós vivemos aqui. Essa transformação da nossa vida espiritual é para a eternidade. E nessa transformação repousa a esperança de um dia sermos perfeitos como Cristo é e vivermos com Ele em sua glória. Essa é a mensagem que Cristo levou, essa é a mensagem que o apóstolo Paulo levou e essa é a mensagem que nós precisamos levar. E agora nós vamos ver o objetivo do Evangelho. Qual era o objetivo da mensagem de Jesus? Qual é o objetivo da mensagem do apóstolo Paulo? Vamos ler Colossenses, agora no capítulo 2, o verso 1, o que ele está dizendo? Ele diz: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. O apóstolo esclarece que o objetivo dessa carta era para que eles permanecessem fiéis à mensagem de Cristo. Lembra que lá no começo comentamos que essa igreja de Colossenses estava sendo ameaçada por ensinamentos não bíblicos, ensinamentos que estavam tentando adicionar coisas à cruz de Cristo ou ao Evangelho de Cristo. De que a igreja de Colossenses compreenda isso, que a mensagem do Evangelho, o objetivo dessa palavra de Deus, dessa carta, é que eles permanecessem fiéis unicamente à mensagem de Cristo. E mais do que nunca, nós precisamos ter os nossos olhos abertos, nós precisamos estar prestando bastante atenção naquilo que escutamos, nas músicas dentro da igreja que nós escutamos, nas mensagens que nós escutamos. Será que essa mensagem está falando somente de Cristo como suficiente ou há algo sendo adicionado a esse Cristo ou a essa vida cristã? Precisamos prestar atenção e continuar na nossa busca da palavra pura, a palavra de Deus. Esforço-me para que eles estejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do
pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O verso 3 diz assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém. Paulo deseja que os cristãos em Colossos e Laodiceia também, que estava perto, a cidade de Laodiceia estava perto da cidade de Colossos. Então, Paulo deseja que aqueles crentes compreendam a suficiência de Cristo. Então, Paulo escreve para eles, encorajando para que eles sigam unidos em amor. E esse amor que Paulo está falando aqui é o amor ágape, é o amor de Deus que está presente na igreja através do Espírito Santo. A oração do apóstolo é que o amor genuíno fosse o elemento que mantivesse a igreja unida. Aliás, o único elemento, o único elo que pode manter pessoas verdadeiramente unidas, o único elo que pode manter a igreja de Cristo verdadeiramente unida é o amor do próprio Cristo. Nos tempos de dificuldades ou de pressões, o amor genuíno é capaz de manter o corpo de Cristo ligado e fortalecido. Então não pode faltar. Não pode faltar. Se há Cristo, há o amor de Cristo. Então, diante de toda a oposição que o apóstolo Paulo estava enfrentando naquele momento, né, com os falsos professores, os falsos profetas, os falsos pastores que estavam tentando entrar naquela igreja para ensinar o que não era a verdade, o que não era o evangelho puro, então ele sabia que o que todo cristão realmente necessitava entender, que tudo, absolutamente tudo que eles precisavam saber era sobre Cristo. É importante nós termos conhecimento, nós crescermos academicamente, não há nada contra. O que o Paulo está focando é que para a nossa vida espiritual, nós necessitamos de Cristo somente. O conhecimento de Cristo, a verdade sobre Cristo, a palavra de Cristo são suficientes para o nosso crescimento espiritual e nós não precisamos de mais nada. Claro, é importante nós termos o conhecimento emocional, conhecimento intelectual e outras coisas que adicionam à nossa vida, mas não para a nossa vida espiritual. Para a nossa vida espiritual, ele está dizendo o que nós necessitamos é Cristo, e Cristo é suficiente porque nele está a plenitude de todas as coisas. Nós não precisamos saber todas as coisas para vivermos e ministrarmos com segurança. Nós simplesmente precisamos saber a mais importante de todas as verdades. Não é maravilhoso isso? Nós não precisamos estar desesperados para conhecer todas as coisas. Nós não precisamos conhecer todas as letras da Bíblia, todas as leis. Nós não precisamos do que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, o que você realmente precisa é de uma verdade que, aliás, não é uma verdade, é a verdade. E essa verdade se chama Cristo, porque todas as coisas estão em Cristo. E ele diz aqui, ele chama disso o mistério de Deus, Cristo. Não há necessidade de buscarmos sabedoria e conhecimento em nenhum outro lugar. Nós somos desafiados pela palavra a buscar o conhecimento no próprio Cristo, na própria palavra. O verso 4 diz, o qual, por quê? Por quê? Por quê, Elia? Por que só em Cristo? O verso 4 responde, diz, o qual, nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Uau! É isso que a palavra acabou de dizer. É interessante quando nós lemos a ciência é uma coisa maravilhosa, a informação é uma coisa maravilhosa, a intelectualidade é uma coisa extraordinária, o conhecimento acadêmico é uma coisa extraordinária, mas você sabe
que a fonte de todos esses conhecimentos que existem, que você pode imaginar, nós vamos no Vale do Silicone, onde está ali uma fonte de conhecimento, de tecnologia, você vai em Harvard, você vai em Cambridge, na Inglaterra, onde são grandes impérios do conhecimento. Mas o que Paulo está nos dizendo aqui é que todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão em Cristo. Qualquer coisa que você deseja saber está em Cristo. Qualquer coisa que nós desejamos compreender está em Cristo. Se estivermos conectados nele e desejarmos esse conhecimento dele e buscarmos esse conhecimento nele através das suas palavras, através da Bíblia, nós teremos o suficiente para salvar as nossas vidas e para nos levar para uma vida de plenitude e alegria na eternidade. Em nossas famílias, nossos amigos, no círculo que nós vivemos, eles precisam ouvir a mensagem que nós carregamos. Qual a mensagem que nós carregamos? Qual a mensagem que toma a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração? Qual é a mensagem que circunda dentro de nós todos os dias? Se é a mensagem de Cristo, nós temos essa mensagem dentro de nós. E as pessoas que nós encontramos todos os dias, acredite, da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, essas pessoas precisam desta mensagem, que é a mensagem que é Cristo, esperança da glória. O apóstolo Paulo diz, olha, tenha certeza que o evangelho que você está aprendendo, que o evangelho que você está escutando é o evangelho puro, é o evangelho onde Cristo é suficiente. E ele então nos convida nessas últimas palavras. Olha, tudo que você precisa aprender está em Cristo. E essa mensagem de Cristo está agora dentro de você e todas as pessoas ao seu redor necessitam dessa mensagem. Então leva essa mensagem. Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada porque o Senhor é suficiente e o Senhor é a esperança da glória. Oh Deus, eu oro nesta hora por essa pessoa que está assistindo ou que está ouvindo esse podcast. Eu te peço que nessa tarde ela possa receber mais da tua presença, mais do teu conhecimento. Eu te peço em nome de Jesus que ela possa ter a sua mente espiritual aberta e ela compreenda a sua palavra de uma forma profunda nesse dia. Eu peço que o Senhor abençoe a esta pessoa que me escuta, a ela e a sua família em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada por nos assistir ou por nos escutar. Se você gostou dessa mensagem, então compartilha com alguém. Clica em compartilhar e manda essa mensagem para que alguém seja também abençoado. E se você está assistindo no YouTube, por exemplo, você pode subscrever. Assim, na próxima vez que nós publicarmos uma outra palavra, você será notificado. Então, todas as terças-feiras nós temos aqui, se Deus assim nos permitir, um estudo bíblico novo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Muito obrigada.